Efeito estufa, aquecimento global. A gente ouve falar disso o tempo todo, né? Mas assim, qual é a diferença de verdade? Bora desvendar esse mistério agora e entender direitinho como uma coisa acaba levando a outra. A grande pergunta é essa, né? Por que o nosso planeta está esquentando tanto? A resposta, olha que curioso, começa com um processo que é 100% natural. Vamos ver qual é? Primeiro, a gente precisa falar sobre o efeito estufa. A melhor forma de pensar nele é como um cobertor natural que envolve a Terra. É algo fundamental para a vida existir por aqui. E aqui está o ponto mais importante. O efeito estufa, sozinho, é uma coisa boa. É ele que segura um pouco do calor do Sol e não deixa a Terra virar uma bola de gelo. Basicamente, ele funciona como um regulador de temperatura, mantendo o planeta quentinho e, bom, habitável. E quem são os responsáveis por esse efeito? Bom, os principais atores nessa história são o dióxido de carbono, o famoso CO2 e o metano. Eles são parte da turma dos chamados gases de efeito estufa. Então, a analogia do cobertor é perfeita. Esses gases pegam a radiação do Sol e guardam esse calor aqui na atmosfera, mantendo tudo aquecido. É como se a Terra tivesse um cobertor na medida certa. Mas e se esse cobertor começar a ficar grosso demais? Pois é exatamente aí que a gente entra no assunto do aquecimento global. É quando esse efeito natural fica intensificado. E aqui está a grande diferença. O aquecimento global é esse aumento, digamos, anormal na temperatura média do planeta. E a causa principal, gente, são as nossas ações, as ações humanas, que acabam turbinando o efeito estufa que já existia. Para ficar bem claro, então, de um lado a gente tem o efeito estufa, que é natural e super importante. Do outro, o aquecimento global, que é um aumento anormal de temperatura causado por nós. Um é o sistema funcionando em equilíbrio, o outro é esse sistema totalmente desregulado. Tá bem, mas que ações são essas que nos levaram a esse ponto e o que a gente já está vendo de consequência por aí no mundo todo? O ponto de virada, ao que tudo indica, foram as revoluções industriais lá nos séculos XVIII e XIX. Foi ali que a coisa começou a mudar. Mas o aquecimento acelerou mesmo, foi nos últimos 50 anos, um período que bate direitinho com o uso massivo de combustíveis fósseis. Então, a causa principal é a atividade humana, mais especificamente a queima de combustíveis fósseis para gerar energia, para mover as indústrias, os carros. Isso liberou uma quantidade enorme de gases, mudando a composição da nossa atmosfera. E o resultado disso, olha só. Nos últimos 50 anos, a temperatura média do planeta subiu cerca de 1 grau Celsius. 1 grau pode não parecer muita coisa, né? Mas para o equilíbrio delicado da Terra, essa mudança é, na verdade, enorme. E esse aquecimento já tem consequências bem reais. A gente está falando de mudanças no clima no mundo todo, áreas que estão virando desertos mais rápido e, claro, o derretimento das geleiras lá nos polos. É um verdadeiro efeito dominó. Certo? O cenário parece bem complicado, mas a boa notícia é que tem solução. Então o que a gente pode fazer? Qual é a nossa missão para ajudar a curar o planeta? Existem caminhos bem claros que a gente pode seguir. Passa por coisas como reflorestar áreas devastadas e combater o desmatamento. Mas o ponto-chave mesmo é uma virada de chave na forma como a gente gera energia, investindo pesado em fontes renováveis. Ou seja, o grande objetivo é fazer uma transição. Sair dos combustíveis fósseis e ir em direção à energia limpa, como a solar e a eólica, e, ao mesmo tempo, claro, proteger nossas florestas e oceanos. Ok, foi bastante informação, eu sei. Agora, que tal um quiz rapidinho para ver o que ficou? Eu faço a pergunta e vocês têm 5 segundos para pensar. Preparados? Vamos lá! Primeira pergunta, o que é o efeito estufa? Alternativa A, um aumento anormal de temperatura. B, um fenômeno atmosférico natural. Ou C, um evento climático extremo. E a resposta certa é a letra B, é um fenômeno natural. Pergunta número 2. Qual é a principal atividade humana que contribui para o aquecimento global? Seria A, reflorestamento, B, uso de energia sustentável ou C, queima de combustíveis fósseis? Essa estava fácil, né? A resposta é a C, a queima de combustíveis fósseis. Terceira pergunta. Uma consequência importante do aquecimento global é A, a diminuição da desertificação, B, o derretimento das calotas polares ou C, um aumento da biodiversidade. Isso aí, a resposta correta é a letra B, o derretimento das calotas polares. E a última, como podemos combater o aquecimento global? A, aumentando o desmatamento.
B. Usando mais combustíveis fósseis ou C. Reflorestando e usando energias renováveis? Com certeza absoluta é a letra C. Reflorestando e usando energias renováveis. Mandaram muito bem no quiz. No final das contas, a ideia que fica é essa aí. O aquecimento global é um problema causado principalmente pela ação humana. Então, resumindo a ópera. Efeito estufa, o cobertor natural do planeta, tudo certo. Aquecimento global é quando a gente engrossa demais esse cobertor. E a parte boa é que dá para reverter isso, com soluções como reflorestamento e energia limpa. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para todo mundo pensar. Qual pequena mudança no seu dia a dia você acha que poderia fazer para ajudar o planeta? Deixa aqui nos comentários. E se essa explicação ajudou, não esquece de seguir o canal, ativar as notificações e deixar aquele like, combinado? Valeu, pessoal, e até a próxima!